Pois é, foi descoberto que o senador Ciro Nogueira, que o Vorcaro, que o próprio Daniel Vorcaro, esteve no noivado da filha do senador Ciro Nogueira. Não só isso, logo depois dessa festa de noivado da filha do senador Ciro Nogueira, onde esteve presente Daniel Vorcaro, logo depois dessa situação foi que Ciro Nogueira apresentou a emenda que ficou conhecida como emenda master, que o Ciro Nogueira tentou colocar uma emenda dentro de uma proposta de emenda à Constituição que estava tramitando no Congresso Nacional para tentar beneficiar o Banco Master. E tudo isso foi descoberto pela Polícia Federal, por quê? Porque Daniel Vorcaro, em conversas com a sua noiva, falou sobre a festa, que ele estava indo na festa, e depois que estava indo na festa, ele comemorou, porque o Ciro Nogueira ia apresentar uma emenda que ia favorecer o Banco Master, que ia possibilitar que o Banco Master continuasse com as fraudes. Quem é Ciro Nogueira, Andréia? Ciro Nogueira é presidente do PP e ele foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro durante o governo Bolsonaro. Então, Daniel Vorcaro, o responsável pela fraude do Banco Master, esteve na festa de noivado da filha do Ciro Nogueira e logo concomitante a isso, Ciro Nogueira apresentou a emenda para favorecer o Banco Master. Emenda essa que era tão ruim, mas tão ruim, que o próprio Senado Federal disse não podemos aprovar essa emenda do Ciro Nogueira. Então, assim, Ciro Nogueira, a cada nova descoberta, está entrando mais em toda essa situação. O COAF, inclusive, disse que o Vorcaro enviou 700 milhões de reais para um fundo de investimento no paraíso fiscal. Logo depois que o Banco BRB, outro bolsonarista, de Ibanez Rocha, comprou várias ações podres do Banco Master. Logo depois que o BRB, Banco do Distrito Federal, do bolsonarista Ibanez Rocha, comprar milhares de ações podres, e olha que ele foi avisado pelo Banco Central para não comprar, comprou por mais de 12 bilhões, Daniel Vorcaro bilhões, né? Mais de 12 bilhões, Daniel Vorcaro pegou 700 milhões e enfiou num paraíso fiscal. O dinheiro está lá. E aqui apareceu Ibanez Rocha, que inclusive foi descoberto também que um dos principais financeiras, que segundo a Polícia Federal foi usada para lavar dinheiro e que era só uma empresa de fachada, a REAG, comprou direitos do escritório de advocacia de Ibanez Rocha no valor de 38 milhões. Logo depois que o Banco BRB de Ibanez Rocha, Banco Público do Distrito Federal, comprou as ações podres do Banco Master. Olha só. Inclusive, o presidente do REAG está, nesse momento, na CPMI do crime organizado no Senado Federal. E ele falou que não tem nada de irregular e que a empresa não é uma empresa de fachada, é uma empresa real. Será? Será que é mesmo? E ele está nesse momento na CPMI. Detalhe, ele foi lá, mas o advogado dele comunicou que ele ia permanecer em silêncio, porque André Mendonça deu o direito, aceitou o habeas corpus, para ele permanecer em silêncio. Só que teve um momento que ele respondeu uma pergunta lá, falou um tico-tico, vou colocar aqui um pouquinho para você ver, e ele disse que não é uma empresa de fachada, não é nada disso. Só que, segundo a Polícia Federal, é. E que ela era usada, inclusive, para o PCC, como uma forma de lavar dinheiro, inclusive para o PCC, não só para os crimes do grupo de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Olha aqui, esse aqui é o presidente, o João Falbo Mansur,
está aqui na CPMI do crime organizado. Ele falou um tico-tico aqui, ó. Vamos ver só um tico-tico do que ele falou? Ele falou muito pouco. Assim, por esse canal passaram alguns bilhões de dinheiro sujo. O senhor mencionou, só sem avançar demais, eu entendo a atuação da defesa, o senhor mencionou 2 companhias listadas em bolsa, sim, vinculadas à REAG, e uma delas de gestão fiduciária, é isso? São 2 serviços diferentes. É um serviço de administração fiduciária, comparativamente à imobiliária. É esse aí, esse é o João Mansur, dono da REAG. Tá lá e ele só respondeu aquilo que ele quis responder. Só respondeu aquilo que, né, não ia incriminar ele. O resto, o advogado dele falou, ele tem o direito de permanecer em silêncio e praticamente não falou nada, mas disse que tá tudo certo com a REAG. Só que a REAG tá complicada. Ela está sendo investigada na questão do carbono oculto, de crime organizado com PCC, e ela também está sendo investigada por ser laranja também da organização criminosa de Daniel Vorcaro e Fabiano Zetelo. Vamos ver o que vai dar. Olha aqui, ó. Vorcaro compareceu ao casamento da filha de Ciro Nogueira, dias antes de senador apresentar emenda master. Aí você pode dizer, não, Andréia, é coincidência. Não é. É consequência, meu querido. É consequência. Tem Campos Neto, que autorizou o Banco Master se tornar o Banco Master. Tem Campos Neto, bolsonarista, que não barrou o Banco Master da fraude. Bolsonaro colocou Campos Neto lá. Bolsonaro recebeu 3 milhões de doação de Daniel Vorcaro por intermédio de Fabiano Zetelo. E segundo a Polícia Federal, Fabiano Zetelo, que também está preso, é quem fazia a parte financeira da máfia de Daniel Vorcaro. Então, assim, está público e notório, né? E a CPMI tentando blindar essas pessoas. Infelizmente, é essa situação. Só que não tem como blindar da Polícia Federal. E a Polícia Federal está investigando. E quem tiver envolvido será responsabilizado. É isso que nós queremos. E seja quem for, de direita, esquerda, não interessa. Quem tiver envolvido tem que ser responsabilizado. O que não pode é tentar passar pano para um, para outro, porque é de direita, não sei o quê, ex-presidente. Não, isso não pode ser admitido. E eu espero que isso não ocorra. Mas eu tenho as minhas reservas. Principalmente com o André Mendonça sendo o presidente de toda essa situação, o relator desse caso. Vamos ver o que vai dar. Ontem eu expliquei para vocês que foi retomado no Tribunal Superior Eleitoral o julgamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Cláudio Castro, que também está envolvido ali na fraude do Banco Master, que pegou dinheiro do Rio Previdência, dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas da área de serviço público do Rio de Janeiro e investiu e comprou ações podres do Banco Master em R$1 bilhão. E foi avisado pelo Tribunal de Contas, não faça isso. Mas mesmo assim fez um outro governador bolsonarista também. Ele está respondendo um processo perante o Tribunal Superior Eleitoral que foi retomado ontem, que pode desembocar na sua cassação e inelegibilidade. Eu falei para vocês que ele será cassado e que ele será inelegível. Falei e repito. Aí o que aconteceu, Andréia, ontem no julgamento? Pedido de vista. Só que tem um porém. Carmen Lúcia já cortou a asinha e disse que dia 25 vai ser retomado o julgamento. Que a vista é até o dia 24 e que dia 25 será retomado o julgamento de Cláudio Castro. O ministro Antônio Carlos, que tinha pedido vista, ficou 4 meses com o processo parado. Ele apresentou o seu voto ontem e seguiu a relatora, a Isabel, pela condenação de Cláudio Castro, a sua cassação e inelegibilidade. Então, dos 7 ministros, já tem 2 votos para cassação e decretação de inelegibilidade, tá? Ele pediu vista, ficou 4 meses parado, aí quando voltou para votar, ele votou para a cassação e decretação de inelegibilidade do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Olha aqui, para você entender um tico-tico.
Esses aqui são os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. 7. A Isabel Galotti é a relatora e já votou para a condenação de Cláudio Castro. E agora, ontem votou aqui o Antônio Carlos, esse aqui, ó. O Antônio Carlos também votou. E votou também pela cassação e decretação de inelegibilidade de Cláudio Castro. Agora faltam os outros ministros. Aí Nunes Marques aqui, ó, que é o vice-presidente do TSE, pediu vista para analisar o processo. Aí a Carmen Lúcia autorizou a vista, mas ela comunicou e quebrou as pernas se eles estavam tentando ali enrolar o processo. E ela disse que a vista será só até o dia 25. Dia 25 será retomado o julgamento de Cláudio Castro, que acredito que será pela cassação. Nunes Marques pediu vista, mas acredito que Cláudio Castro será cassado. O que Cláudio Castro fez, Andréia? Ele contratou 27 mil pessoas para trabalhar nas vésperas das eleições. Ele contratou enquanto governador. Ele não poderia ter feito isso. E essas pessoas, na verdade, serviram como cabos eleitorais de Cláudio Castro nas eleições ao governo do Rio de Janeiro em 2022. E isso é um absurdo. Isso é inadmissível. Isso é compra de voto, isso não é aceito. Por isso que eu digo, repito, que ele será cassado. Pode colocar aí, pode colocar. Dia 25 a gente vai ver isso. Dia 25 vai ser cassado e inelegível Cláudio Castro. E se ele ficar inelegível, ele não vai poder nem participar do pleito eleitoral agora. Não, André? Não. Ele vai sair, até o dia 4 de abril, ele vai afastar do cargo de governador do Rio de Janeiro, porque ele vai ser candidato ao Senado Federal. Se ele for cassado e vai ter a declaração de sua inelegibilidade, por 8 anos ele não vai poder concorrer ao pleito eleitoral. Ele não vai poder ser candidato ao Senado. Está fora da vida política por pelo menos 8 anos. Isso fora as questões criminais, né? Que só estão se aproximando dele. Você sabe que tem a questão do envolvimento com o Comando Vermelho, onde o deputado estadual, a TH Joias, que é do grupo político do governador do Rio de Janeiro, está preso por envolvimento com o Comando Vermelho, e agora foi afastado do cargo o deputado federal, presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, que inclusive já tinha sido escolhido como sucessor de Cláudio Castro quando ele saísse ali do cargo para descompatibilizar para concorrer ao cargo de Senado. Quem ia assumir o governo do Rio de Janeiro seria Rodrigo Bacelar, que seria o candidato também dos bolsonaristas e do próprio Cláudio Castro à sua sucessão ao governo do Rio de Janeiro. Esse Rodrigo Bacelar, deputado federal, presidente da Assembleia Legislativa, daqui a pouco será decretada a prisão dele. Ele está ali afastado do cargo, mas daqui a pouco será decretada a prisão dele. Assim como foi decretada a prisão agora de um secretário também do governador do Rio de Janeiro, que foi indicado, o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, indicou o Alessandro para o cargo de secretário no governo de Cláudio Castro, e esse secretário, advogado, acabou de ser preso pela Polícia Federal por envolvimento nessa organização criminosa que está dentro do poder do governo do Rio de Janeiro, mas que representava, de fato de verdade, os interesses do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E tudo está se afunilando e se aproximando a cada dia de quem? Do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.